E aí, ó, processo finalizado. E é isso aí, galera. Pra gente vai ser muito útil. Não precisamos de ter duas bases, no caso uma base para morsa e uma para esmeril. Uma eu consigo fazer os dois serviços. Aí o sisteminha que nós fez, ó, da alcinha, para você tá arrancando e levando o que você quiser. Fala, turma, beleza? Vocês estão bom? Como vocês estão? Gente, começando o vídeo de hoje, vou começar um serviço muito básico aqui. A princípio, vou utilizar algumas peças de material de sobra, certo? Uma terça enrijecida de 40 por 10 por 75. Um pedaço de retalho de cantoneira também velho, pode estar bem oxidado. Algumas varetas de eletrodo. 2 parafusos 3/8 com as porcas. Um plug e o nosso esmeril. A princípio eu vou fazer uma base para ele, vai ser uma base imóvel, ele não vai ficar fixo no local apenas. Não achei necessidade de estar fazendo uma base para ele ficar ali fixo. Enfim, então eu vou fazer essa base para ele de modo que eu consiga estar fixando ele em cima da nossa morsa que nós já tem aqui. O esmeril não é uma ferramenta que nós utilizamos com frequência aqui, é muito raridade usar ele, tanto é que o esmeril tem mais de 2 anos e pode ver que ele está em condições de zero praticamente, novo, né? A única coisa que nós fizemos foi já comer o cabo dele, faz parte. E aí vamos estar substituindo também, colocando um plug novo aqui, né, de 20 amperes. E é isso aí, vem que vem. Turma, mostrando para vocês aqui, repetindo novamente, né, um material que eu vou utilizar. Um pedaço de terço enrijecido, pode ver que ele está bem enferrujado já também, que é realmente resto de material que sobra aqui, então vamos reutilizar, é um reaproveitamento, vai servir pra gente. 75 por 40 por 10, mas você pode utilizar o material que você tiver aí, beleza? Na sua serralheria, ou de repente você fazer com o seu serralheiro aí, qualquer perfil que você for utilizar, né, fazendo desse modo que eu vou explicar pra vocês aqui, ele vai ser de muita utilidade pra vocês aí. Um pedaço, retalho aqui do que era uma viga U, me foi recortada, então pode ver que ela nem tem uma medida exata, ela é uma aba mais larga que a outra, ela foi recortada, tá bem oxidada também, é bem velha, mas vai servir pra gente. Então aqui o intuito aqui é para fazer o reaproveitamento. 2 parafusinhos com 2 porquinhas 3/8 também, vamos reutilizar, ó. Pode ver que não é novo, né, não é material novo. Eletrodo e o nosso esmeril. Então, gente, para explicar melhor para vocês, o nosso esmeril, ele não tem base, mas tem a furação que vem de fábrica dele para fazer a fixação de uma base, ou fazer uma base fixa, né, da altura que você achar que é interessante para você, ou enfim, ele vem já com essa furação para você fixar ele, beleza? Então assim, utilizamos ele muito pouco, às vezes até assim em cima de um tambor, ou em cima de uma bancada, ou em cima de alguma coisa também assim, só para desbastar ou lixar uma coisa muito leve, quase não for utilizado. O esmeril está em praticamente situação de novo, como vocês podem observar. Então vamos fazer essa base para fazer a fixação dele, para ficar melhor para a gente quando vamos utilizar, né? Eu senti essa necessidade, porque querendo ou não, por mais que utiliza pouco, você encosta a peça no rebolo de escova de aço aqui, ou de repente na pedra, ele querendo ou não, ele solta, ele vai trabalhar, gerando transtorno para você. Então a gente quer mais praticidade. Eu tive a ideia e o intuito, por mais que nós não vamos utilizar ele com frequência, né? E assim, nós vamos fazer essa base para utilizar ele fixado nessa morsa da gente aqui, ó. Nessa nossa morsa aqui. Essa morsa nós usamos para cortar perfis, como vocês já acompanharam alguns vídeos aí, né? Nós usamos ela para cortar perfil, enfim, usos em geral, né? Morsa não é uma metalúrgica na oficina, é para uso em geral. É uma morsa pequena, né? Então assim, a gente vai fazer uma base de modo que a gente encaixe ela aqui e prenda, né, ele aqui quando nós for utilizar o esmeril. E remova quando também quiser tirar. Então ele não vai ficar uma ferramenta fixa, ele não vai ter uma base fixa, assim como essa morsa. A única base dela que é fixa aqui, essa campana que eu achei necessidade de colocar ela. Primeiro fizemos essa base de cantoneira e viga U, só que ficou muito leve, então assim, colocava barras de perfis para cortar aqui, ele tombarra pro lado, gerava transtorno pra gente. Aí eu tive a ideia de pegar e colocar um peso embaixo. Fixamos essa campana aí, né, encontramos essa campana no ferro velho e colocamos ela aqui na base, fixamos ela aí, então ficou muito mais firme, né, quando a gente tá cortando perfis. E agora essa morsa vai ser 2 em 1. Agora essa morsa vai ter mais uma finalidade, a fixação, né, do nosso esmeril, quando nós formos utilizar o esmeril. Chegamos aqui, colocamos o esmeril aqui em cima, apertamos ele, utilizamos o esmeril, precisamos retirar, retiramos novamente e bora lá para produção. Turma, já fiz a marcação aqui dos 2 pedaços que eu vou precisar. Depois vou precisar de mais um. Infelizmente aqui não vai dar para fazer toda a peça, mas tem mais um pedaço ali e eu vou explicar para você depois. Mas fiz a marcação, que vai dar 14 centímetros, 2 peças com 14 centímetros aqui, vou estar fazendo o recorte agora. E
Obviamente depois eu vou fechar a ponta dela também. Eu não tinha pensado em fechar a ponta, mas surgiu a ideia que eu vou fechar a boca dela aqui para dar um acabamento melhor. Né? Porque a ferramenta pra gente aí vamos fazer de qualquer jeito. Bora lá fazer o trem bem caprichadinho, né? A gente se dedicar ao máximo aí pros clientes, vamos fazer um trem bem bacana e interessante pra gente aí também. Vou fazer a efetuação aqui agora do corte e posteriormente já pegar e começar o processo de montagem. Turma, basicamente é isso aí. Já fiz os cortes, tudo que seriam necessários para montar o nosso suporte aqui para o esmeril. Fiz essas cavas aqui para fazer um acabamento melhor, né? Na hora de fazer a fixação, que aí no caso não fica esse espaço aqui em aberto, né, no nosso suporte. Então já fiz esse corte aqui justamente para isso. Poderia ter feito o corte de 45 graus? Poderia, mas enfim, eu não quis. É isso aí, então cada profissional faz um jeito que acha melhor, entendeu? Lembrando que isso aqui é apenas uma ferramenta para utilidade nossa mesmo. De qualquer maneira, se fosse para cliente também, ficaria interessante esse corte aqui, para montar ele na esquadrilha desse jeito aqui mesmo. Mas é isso aí, vamos fazer a limpeza das peças aqui agora, que estão bem enferrujadas, né? Passar um disquinho flap em todas elas e posteriormente já vou estar entrando no processo de soldagem dela aqui. E é isso aí, bora que bora. Turma, dando continuidade aqui no vídeo, os perfis foram devidamente limpos, né? Limpei com disco flap grão 40. Ficou bem limpinho até em vista, que eu achei que não daria para limpar tão bem por causa de ser um perfil com várias dobras, então dificulta bastante o acesso, né, à entrada do disco. Mas ficou bem limpinho. Agora vamos dar início no processo de montagem e soldagem das peças aqui. Eu vou filmando para vocês também um pouquinho aí do processo de soldagem. É isso aí, vem comigo. Turma, basicamente é esse aqui, ó. Foi montado um quadrado, né? E aí o esmeril ele vai pegar e sentar aqui em cima. Vou fazer o processo de soldagem fechando agora todos os espaços, né? E depois entrar com o processo de acabamento. Turma, fiz o processo de soldagem aqui desse lado já, ó. Agora vou finalizar do outro lado aqui, aqui e por esse lado aqui. Bora que bora, gente. E é isso aí. Chama na bota. Aí, turma, finalizei o processo de soldagem da peça. Como vocês podem observar, ó, foi soldagem de todos os lados. Só não soldei ela por dentro, aqui por dentro, que não tem necessidade. Já fizemos uma boa quantidade de solda em volta dos perfis todos. E até porque esse aqui também não vai segurar tanta pancada, tanto atrito assim. O esmeril é fraquinho, também não é para segurar muito o rojão, ele é para pouco serviço, só para serviço pequeno mesmo, uma limpezinha básica ou algo do tipo. Então já está muito mais que reforçado por um esmeril de tão pouca potência que nem o nosso aqui. Então é isso aí, agora vou fazer o processo de esfriamento da peça na água mesmo, vou colocar debaixo da torneira ali e entrar com o processo de acabamento da peça. Turma, é isso aí, ó. O processo de soldagem foi feito, o processo de acabamento com o disco de desbaste foi feito, com o disco flap também para dar um acabamento mais fino, e a peça já finalizada praticamente, né? Ficou isso aqui. Tem uma falha aqui, caso eventualmente no seu processo de soldagem vinha acontecer isso aqui de ter falha também, vocês podem pegar e tá vindo ressoldando e dando acabamento. Eu não vou mexer porque já tá de bom tamanho já. Então na minha solda teve duas falhas, essa e mais um outro cantinho aqui também. E cadê ele aqui, ó, e essa outra.
Foram duas falhas, uma aqui e a outra aqui, ó. Uma nesse canto, ó, como você pode observar, ó. Tem uma falha aqui e a outra aqui, ó. Então foi duas falhas nos dois cantos. Não vou mexer, pra mim já tá de bom, tá? Poderia estar mexendo? Poderia, mas enfim, não quero. Então agora eu vou achar a centralização, né? Achar não, vou fazer a medição ali no nosso esmeril e depois já vou pegar e pontear as porcas aqui, que vai ser os prisioneiros, né? Que vai segurar o esmeril aqui na base. Ó, aqui eu já tracionei, né? O alinhamento onde vai ser fixado o nosso prisioneiro, né? Ele vai ser fixado bem aqui, ó, no meio certinho aqui. Então já tá bem tracionado, ó. Pode observar que ficou bem no meio certinho do X ali, né? Que eu fiz com canetão. E esse outro aqui também vai ficar bem no meio certinho aqui dessa marcação que eu fiz canetão. Então no caso seria isso aqui. Aqui seria o alinhamento de acordo com a furação que vem aqui no esmeril. Vou fazer o processo de soldagem e depois eu vou mostrar para vocês como que vai ficar aqui a peça. E aí, turma, agora o processo de fixação, né, dos prisioneiros, vamos dar início nele. E aqui vai uma dica. Você tem duas maneiras para você achar essa medida aqui de acordo com a furação que vem no esmeril. Uma delas é você tirar a medida do centro da furação ao centro dessa outra furação aqui, de uma na outra, e transplantar ela de forma que ela fique alinhada em cima da peça que nós confeccionamos. E também de modo que o esmeril fique alinhado não apenas de assim, né, a furação dele aqui, para ele encaixar certinho, como também nesse sentido aqui. E outra maneira também, que é muito mais fácil também, obviamente, e é que eu vou fazer, né, é assim: você coloca ele em cima da base que confeccionamos, né, alinha ele bem alinhadinho, de modo que ele não fique torto aqui na base, para ele ficar o máximo alinhado possível, né, não passando muito para um lado nem para o outro, de modo que ele fique bem alinhadinho. Mais ou menos aqui seria o alinhamento dele. E aí o que você faz? Você vem por aqui, onde você está vendo a furação ali, ó. Vou pôr com a ponta do eletrodo aqui, ó, a furação aqui, e aí você vai pegar e traçar um risco alinhado aqui, certo? Então você vai estar mais ou menos sabendo no meio, ou também de repente pegar um lápisinho ou alguma coisa e marcar por dentro aqui, ó. Marcou por dentro, você já sabe que o seu prisioneiro ele vai ter que estar aqui nesse alinhamento na hora que tirar o esmeril. Bora lá. Turma, vocês lembram aquele pedaço de cantoneira no começo do vídeo? Na verdade não era nem a cantoneira, era um recorte de uma viga U, era 100 por 40. E aí era um recorte que tinha feito, né, sobrado aqui em cima. Então agora nós vamos fazer o que? Vamos reaproveitar eles, uma espécie de uma cantoneira. Fiz um acabamento um pouco arredondado, como vocês podem observar. Isso aqui eu vou fazer a fixação dessas duas peças aqui na parte de baixo da nossa base. Ela vai ser fixada uma aqui e a outra aqui em cima. Já fiz a soldagem dos prisioneiros, né? Já está soldado os prisioneiros aqui. E agora do outro lado vou fazer a fixação dessas peças aqui, que vai ser que vai segurar, né, a nossa base em cima da morsa. Beleza? Bora lá, acompanha aí. Fiz o processo de ponteamento, ó, das duas peças aqui embaixo, ó. Agora eu vou fazer uma solda mais reforçada aqui para deixar ela fixada aqui, certo? Essa daqui é a parte de baixo da nossa base do esmeril. Ou seja, essas duas cantoneiras aqui que eu coloquei, né, ela vai servir nada mais nada menos a nossa morsa ali vir e segurar uma das abas dela, né, da maneira de ficar melhor ali a regulagem nós colocar em cima da morsa. Eu já coloquei duas para ficar balanceado também, obviamente quando ela ficar no chão, né, que eu tirar ela dali, então ela vai ficar bem apoiada no chão. E ali eu tenho duas opções de colocar ela em cima da morsa. Depois de pronto eu vou mostrar para vocês como é que é essa ideia que eu tô falando para vocês aqui agora. Mas agora eu vou entrar com o processo de soldagem. Bora. Processo de soldagem finalizado. Tem só uns 3 pontos de solda por fora e apenas 2 pontos de solda por dentro, entendeu? Então é isso aí, galera. Agora eu vou estar dando mais um acabamento, esperar esfriar a peça, dar um acabamento nela aqui agora e basicamente está pronta. Esse aqui é a peça. Já vou fazer o processo de pintura e depois fixação aqui no nosso esmeril para vocês verem como ele vai ficar já pronto, né? E é isso aí, ó. A peça é isso aqui, ó. Finalizei já praticamente. Agora
Só vou dar o acabamento, né? Eu falei pra vocês. E fazer o processo de pintura. Posicionei o nosso esmeril aqui, ó. Só encostei as porcas, né? Onde vai ser o prisioneiro dele aqui. Finalizei o processo de soldagem das cantoneiras, que nem vocês viram. Nada mais é, ó, que eu coloquei duas, justamente por um motivo seguinte. Coisa básica. A princípio a nossa ideia era fazer apenas um lugar de fixação e um perfil reto assim, uma barra chata ou de repente só uma cantoneira, para a morsa chegar e fechar ela ali e prender ela em cima da morsa, o esmeril com a base, né? Beleza, só que aí nós percebemos que colocar só um perfil desse aqui, ele ia ficar, quando nós tirasse dali, colocasse no chão ou na prateleira, ele ia querer ficar caindo, né? Gerando transtorno pra gente, então já idealizamos esse modelo. Agora a morsa, ela pega ou aqui ou ela pega aqui, indiferente do lado que ela pegar, show de bola. E também mudamos outra situação, criamos na verdade outra situação, né? Nós percebemos que para arrancar ele dali, nós vamos ter que ficar pegando ele aqui, ó. E é ruim, então fizemos esse sistema dessa alça aqui, ó. Dobramos o vergalhão 5,16, passamos aqui, e ou seja, você pega ele aqui e leva ele para onde quiser. Vai ser um esmeril totalmente móvel mesmo, você carrega ele para onde você quiser. Esse modelo que nós fizemos aqui, ele vai ser para fixar na morsa. Mas se você quiser de repente tirar uma base por essa base que nós estamos fazendo aqui, né? Você pode estar fazendo um sistema, né? De colocar de repente umas orelhinhas aqui, né? Caso você usar o esmeril para outra finalidade, né? Mas aqui é muito pouca utilidade que vai ter ele pra gente. Então, enfim, isso aqui é apenas para vocês terem uma noção, né? Ter uma ideia aí, de repente usar a criatividade de vocês para fazer algo que fique útil, né? E prático pro dia a dia aí. E como a gente não utiliza quase ele, não achei que seria muito inviável estar investindo em fazer uma base fixa somente para esse esmeril aqui, como ele tem muita pouca utilidade. E vocês observar, o esmeril é praticamente novo, zero, tá em situação de zero. Foi muito pouco utilizado a pedra dele original, a outra que eu arranquei para colocar essa escova tá ali guardada, então é muito pouco utilizado. Então você pode observar aí, tá praticamente intacto. Então já que ele é muito pouco utilizado, não é viável nós fazer uma base fixa para ele. Então aqui, ó, a nossa morsa chegou aqui, colocou ele na posição, apertou a morsa, travou ele aqui, ó, pronto. A morsa já serve a base do esmeril. Ligamos ele e tchau, obrigado, meu amigo. É desse modelo, o projeto nada mais é, e ficou interessante pra gente isso aqui, a praticidade de poder remover ele, levar para onde quiser, sem dor de cabeça. E aí eu vou finalizar o processo de soldagem aqui dele e posteriormente passar uma tintinha, né, obviamente. E já vou aproveitar que eu vou mexer com tinta também, que eu vou pintar essa base, já vou aproveitar e vou pintar essa morsa também, que ela... Eu passei o disco de desbaste aqui, esse dia tá enferrujando, né? Que eu nunca pintei ele. E também desbastei e não pintei. Tirei um pouco da ferrugem e não pintei, né? E tá enferrujando de novo. Então eu vou aproveitar que eu mexer com tinta. Já vou dar uma mãozinha de tinta nessa morsa aqui, que ela fica no tempo, né? Vamos passar uma tintinha nela aí, juntamente na nossa base. E é isso aí, galera. A princípio, nossa base tá finalizada praticamente, né? E a finalidade dela vai ser essa daí, ó. Finalidade e versatilidade, né? Vai ser muito versátil pra gente esse sistema que nós estamos criando aqui, pra não ter que deixar o esmeril fixo num lugar só. Como eu falei pra vocês, a gente quase não utiliza ele, então vai ser justamente pra esse aqui. O nosso suporte ficou finalizado, fizemos já a finalização dele, já passou o processo de pintura. Tá um pouco molhada a pintura ainda, não tá bem seca, mas enfim, já vamos fazer o processo de montagem mesmo assim. E é isso aí, finalizamos já a peça. Para quem acompanhou até aqui, viu que com aproveitamento dá para surgir uma ideia aí boa, com praticidade para o seu dia a dia, né? No caso da gente aqui, né? A ideia boa para praticidade da gente vai ser esse suporte para o esmeril, né? No caso a gente leva o esmeril para onde quiser. Vamos fazer o processo de montagem dele aqui agora, fixar. Depois vamos dar um talento nesse cabo dele aqui, que nós demos conta de comer já, né? O famoso cupim de ferro, né? Mesmo com tão pouco tempo de uso, já demos conta de comer. E é isso aí, bora com a gente fazer a montagem dele agora. Turma, a princípio não tem muito segredo, simplesmente posicionar o esmeril aqui na base e fazer o processo de fixação com as porcas, né? E não tem muito segredo, mas vamos lá. Caso de repente alguém pode ficar curioso como que é que põe. Ó, fizemos ele num espaço interessante que ele passa aqui. Encaixou certinho. Pode observar, os dois prisioneiros tanto de um lado como do outro aqui, ó. Posicionou as porcas. Encosta ela até onde der aqui no esmeril, depois você aperta com a chave. Como eu falei pra vocês, ó, não tem muito segredo. E aí você pega e vem com a chave, finalizando
o processo de aperto. E é isso aí, ó. Processo finalizado. O esmeril já está fixado. E agora só vamos arrumar essa emenda feia que foi feita aqui. E também colocar um plug aqui de 20 amperes. A emenda eu não vou abrir. Simplesmente, como vocês viram aí, só reforcei com um pouco mais de fita isolante. Porque aqui nos cantos aqui dele tinha bem pouquinho, então ele estava querendo começar a dobrar. Mas eu reforcei e agora bora pegar e colocar um plug macho aqui, né? Fazer a instalação de um plug não requer nada muito complexo. É algo muito simples. Você vai pegar o fio onde você vai querer estar instalando o plug. E simplesmente vai fixar um polo de um lado e outro polo de outro lado. Dessa maneira assim, ó. Feito isso, ó, você vem com uma chave Phillips, aperta ele de um lado até encostar, e o mesmo processo do outro aqui, ó, até encostar. Depois que você encostou o parafuso, aí você pode pegar e arrochar um pouquinho mais. Eu até recomendo que você pegue bem firme nele aqui, ó, dê mais uma arrochadinha, para modo que você for plugar na tomada e tirar, ele não escape daqui dos terminaizinhos aqui. Então, de preferência, dá uma arrochadinha a mais aqui no parafuso. Depois posiciona ele dentro das cavidades que vem aqui do plug, né? Posiciona ele bonitinho. Alguns tem esse prisioneirinho aqui, ó, que vocês estão vendo, para firmar mais o cabo. No caso, ele é melhor, né? Que quando você vai puxar, ele não força aqui dentro, né? Caso eventualmente a pessoa puxe pelo cabo e não pegue aqui no plug, né? Então, isso aqui é um sistema de plug que eu acho mais interessante quando vem essa pecinha aqui. E aí ele é fixado do seguinte, da mesma maneira, você passa ele por dentro, apertou, ele vem com 2 parafusos, da mesma maneira aqui, você repete o processo, posiciona ele e vem com a chave Phillips apertando. Ele é tipo um sistema de braçadeira, ó. Se vocês observar, ó, o cabo PP, ele passa por dentro dele. Sempre é interessante pôr a pontinha do cabo PP aqui, ó, que ele firma mais e não vem dar problema aqui, você tem que ficar abrindo novamente. Aperta bem também. Encostou, tá bom, porque se apertar muito isso aqui é plástico, ele espana. Fechou. Colocou o último parafuso. E tá finalizada a instalação aí do plug, né, de alimentação de energia do nosso esmeril. E a peça também tá finalizada. Vocês podem observar, ó, finalizei tudo. E agora já posso estar utilizando a minha ferramenta junto ali na base da morsa, né? Vou utilizar ela na morsa, como eu mostrei para vocês. Vou estar posicionando ele ali, fazendo um teste para vocês verem. E é isso aí, bora lá. E turma, como eu falei para vocês, já aproveitei e pintei também aqui a nossa amiga, né? A morsa. Já pintei ela. E o esmeril tá aqui. E bora fazer a fixação dele aqui no local. Vou fechar ela aqui, né? Já vou posicionar o esmeril aqui no lugar. Você vem com o esmeril aqui, gente, ó, não tem segredo. Colocou ele aqui em cima. Caso eu vou colocar nesse outro de trás. Posicionou ele aqui. É um pouco ruim fazer com as duas mãos e segurando a câmera, mas enfim, apertou aqui. Pronto. Uma base 2 em 1. Serve para duas coisas agora. Também aqui para segurar o nosso esmeril. O esmeril firma, pode ver que ele, para sair daqui, ele tem que arrancar a base. Aí, ó. Tô levantando a base aqui, pondo um pouco de força. E é isso aí, ó. Aí você liga na alimentação, na energia, né? Ligou. Aí depois que você ligou, você simplesmente vem aqui e voa lá. Temos uma base agora para o nosso esmeril, para trabalhar com mais tranquilidade, de forma que ele fique fixo e não fique mexendo que nem ele ficava. Tudo bem que a gente não utiliza ele muito, mas geramos aí mais praticidade pra gente aí no dia a dia. Ficou simplesmente show de bola. E aí, o processo finalizado. E é isso aí, galera. Algo que pra gente vai ser muito útil.
Não precisamos de ter duas bases, no caso uma base para morsa e uma para esmeril. Uma eu consigo fazer os dois serviços. Ah, mas se você tiver aí, um tiver ocupando a morsa e o outro esmeril, aí é outro caso, né, gente? Mas aqui é muito raridade isso acontecer, de alguém tá usando a morsa e outro tá usando o esmeril mesmo. É muito dificultoso isso acontecer. Aí o sisteminha que nós fez, ó, da alcinha, para você tá arrancando, levando o que você quiser. E é isso aí. Show de bola. Fizemos o remendo no cabo de alimentação. Trocamos o plug, né, de alimentação de energia. Prisioneiros fixados. E é isso aí, galera. Processo finalizado. Como vocês viram aí, ó. Todo pronto. Agora é só utilizar a ferramenta. E eu acho que vai servir de ideia para muitas pessoas aí. Obviamente, essa ideia foi a que eu tive. As pessoas, vocês podem estar melhorando aí ou fazendo do jeito que fique mais viável para vocês. Mas o jeito que ficou viável para mim foi esse aqui, ó. Simplesmente show de bola. Ficou numa altura boa. Eu consigo trabalhar, ó, se vocês observar, ele tá dando praticamente 1 metro aqui, ó, do chão. Com a base da campana, a base da morsa, a morsa e a base do esmeril. Mas o esmeril tá dando mais ou menos 1 metro de altura. Então fica uma altura boa para você trabalhar com a sua coluna erétil, né? E é isso aí, gente. Show de bola mesmo. Particularidade minha, eu gostei demais. Vai ser de muita utilidade pra gente aqui. Como eu falei, não utilizamos muito esmeril, mas vai ser de muita utilidade mesmo pra gente. E aí, eventualmente, precisou tirar, ó, a praticidade é essa. Soltou aqui. Opa, quase que eu deixo cair, ó. Soltou aqui, leva pra onde quiser. Então, a base da morsa, eu utilizo duas ferramentas. Show de bola, bora que bora. Fala, turma, beleza? Estamos finalizando o vídeo aí, ó. Mostrei pra vocês todo o processo aí de montagem dessa base. Eu acho que esse vídeo vai servir para muitas pessoas aí que trabalham nesse ramo meu, ou talvez em outro ramo que usa essa ferramenta, né, por nome de esmeril aí. Então assim, que não tem uma ideia de como fazer a fixação dela. Então isso aqui é uma ideia prática, simples, com pouco material, pouco serviço, você faz algo que seja útil e viável para você no dia a dia. E traz praticidade. Então esse é o modelo que vai ficar bom pra gente. Pode ser que não fique bom para outras pessoas, mas você pode estar aprimorando e fazendo do seu jeito, da maneira que fique mais viável a você. É isso aí, bora que bora e valeu!